Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre Assim Falou Zaratustra, a obra máxima de Friedrich Nietzsche. Aqui nós vamos falar sobre a terceira parte da obra. A terceira parte da obra é aquela que tem Zaratustra lidando com a ideia do eterno retorno internamente. Ele tentando processar o peso que é esse pensamento abismal. Da Visão e Enigma é um capítulo dessa parte e nele Zaratustra vai ser confrontado. Tudo isso é uma espécie de devaneio, alegoria de Zaratustra. Na verdade, ele está viajando com marinheiros, homens corajosos que vivem perigosamente, e ele tem essa visão. E ele vai ser irritado, acossado por uma espécie de anão que representa o peso do niilismo, né? Que representa o espírito da gravidade, o que precisa ser superado. E o anão ele vai pular em cima de Zaratustra, e Zaratustra vai, pela primeira vez na obra, argumentar. Contra o anão ele usa sua própria arma, a racionalidade, que é tão prezada pelo anão, né? Que representa toda essa tradição metafísica, pesada, e contra o anão ele expõe o eterno retorno cosmológico, que é o que o anão compreende apenas. Ele não chega a ter um vislumbre do eterno retorno experimental, prático, que eu considero ser o mais importante, que é aquele que a gente comentou na Gaia Ciência. Mas o eterno retorno cosmológico, isso é, o eterno retorno como uma proposta, uma teoria, uma hipótese científica, na verdade, ele já amedronta o anão e consegue derrotar o anão, de certa forma. É muito terrível para ele o eterno retorno. Por isso o anão é nihilista. E aí Zaratustra, ele, no entanto, vai para outro lugar e se vê diante de um pastor que está com uma serpente presa dentro da sua boca. E ele está sendo sufocado por essa serpente. E Zaratustra grita, morde, 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 até que o pastor morde a serpente, cospe para fora, e aí ele dá um riso que jamais foi ouvido por em nenhum lugar, jamais foi rido, né, por qualquer ser humano, que é a alegria trágica, né? Ele entende o eterno retorno, ele assimila o eterno retorno, ele instaura o eterno retorno. Ele supera o niilismo. A serpente, ela representa a concepção de tempo linear como uma reta e o niilismo, né? A tradição racional, socrática, cristã de 2500 anos. Ele consegue superar isso, né? E a serpente, né? Lembramos que o Ouroboros, a serpente mordendo a própria cauda, uma famosa imagem antiga, é como que a própria representação do círculo, que é o eterno retorno. E eu vou trazer um comentário de Heidegger só para explicitar para vocês o que é o eterno retorno cosmológico, né? Heidegger diz, em um tempo infinito, o curso de um mundo finito é necessariamente já realizado. Ou seja, o eterno retorno cosmológico, ele se sustenta na ideia de que, como o tempo é infinito, tudo vai se repetir. Porque não acaba, então em algum momento as novas possibilidades vão se esgotar. Então, certamente, isso já aconteceu, assim como tudo já aconteceu e vai continuar acontecendo. Então, o Deleuze, né, quando interpreta o Nietzsche, assim como Heidegger interpreta o Nietzsche, Deleuze também tem a sua interpretação e o seu livro sobre o Nietzsche. O Deleuze, ele considera o tempo nietzschiano uma reta, com vários círculos em cima. Porque essa é a ideia do eterno retorno cosmológico. Mas o eterno retorno que Nietzsche mais enfatiza e preza é o eterno retorno como um experimento de pensamento. É você brincar com essa ideia. Se a minha vida fosse voltar eternamente, a mesma vida, a mesma dor, a mesma alegria, eu amo ou odeio essa ideia? Se eu amo, eu estou vivendo bem. Se eu odeio, eu estou vivendo de uma forma errada, né? De uma forma que pode melhorar. Então essa é a ideia.
é o que o Nietzsche considerava o seu maior pensamento, né? E a Lu Salomé é uma pensadora livre que marcou muito esse final, essa passagem do século XIX para o XX, né? Uma figura muito importante para as pensadoras, mulheres, e que cruzou o caminho do Nietzsche, do Rilke e do Freud mais tarde. O Nietzsche se apaixonou muito por ela e ela o rejeitou, né? Dizendo que só tinha por ele sentimentos de amizade. Ela disse o seguinte a respeito do eterno retorno: jamais poderei esquecer as horas em que ele, o Nietzsche, me confiou pela primeira vez o pensamento do eterno retorno como um segredo cuja verificação e confirmação lhe causavam um horror indizível. Ele só falava dele em voz baixa e com os sinais manifestos do mais profundo terror. Então não era uma coisa... Assim como a gente falou que o Zaratustra não fica anunciando o eterno retorno, para o próprio Nietzsche não era uma coisa fácil de lidar. Era antes um peso, uma tarefa, né? E aí a gente enxerga os paralelos entre Zaratustra e Nietzsche, né? Que tem a mesma tarefa de ser o portador dessa filosofia trágica, num tempo em que ninguém tinha chegado a esse patamar. O eterno retorno de Zaratustra, eu digo, é o eterno retorno como exercício do pensamento, de pensamento, como redenção do instante e afirmação da vida. É o eterno retorno que faz o pastor morder a serpente. Como já vimos, a serpente simboliza o tempo linear e seu niilismo, da tradição, pela minha interpretação, concepção que é superada, né, pelo pastor ao morder a serpente. Mais tarde na narrativa é revelado que o pastor era o próprio Zaratustra. Zaratustra confessa isso em dado momento posterior. Mais uma vez encontramos aqui a ideia da autossuperação tão presente na obra. O Deleuze interpreta que a má formulação, a formulação de anão do eterno retorno nessa passagem é o que torna o Zaratustra doente, que ele fica doente, né? Deleuze diz que é por causa disso. Mas eu interpreto mais que é por causa do peso mesmo do eterno retorno, desse pensamento abissal, que adoece ele, antes que ele possa assimilá-lo, internalizá-lo por completo e defendê-lo. Mas como salienta Roberto Machado, essa interpretação de Deleuze não é a única possível, né? E, como eu disse, podemos defender que Nietzsche enfatiza essa doença e a falta de coragem do Zaratustra, porque o eterno retorno pode ser opressor para quem não é capaz de afirmá-lo. Como foi para o anão, espantou o anão, é também para o próprio Zaratustra, que leva um tempo até afirmá-lo. O riso do pastor é o riso de quem supera o niilismo e instaura o eterno retorno. Por isso, esse aspecto ético, hipotético, experimental do eterno retorno, prático, como exercício de pensamento, é, na minha leitura, o mais importante, mais do que o aspecto cosmológico, científico, que o eterno retorno também aparece de vez em quando na obra do Nietzsche e no próprio Zaratustra, tal como é nessa passagem, nesse diálogo com o anão. Alto lá, anão, falei. Eu ou tu? Mas eu sou o mais forte de nós dois. Tu não conheces meu pensamento abismal. Esse não poderias suportar. Então ocorreu algo que me fez mais leve, pois o anão pulou de meus ombros por curiosidade e foi se acocorar sobre uma pedra à minha frente. Mas havia um portal justamente ali onde paramos. Olha esse portal, anão, falei também. Ele tem duas faces, dois caminhos aqui que se encontram. Ninguém ainda os trilhou até o fim. Essa longa rua para trás, ela dura uma eternidade. E a longa rua para lá, isso é outra eternidade. Eles não se contradizem, esses caminhos. Eles se chocam frontalmente. É aqui, neste portal, que eles se encontram. O nome do portal está em cima. Instante. Mas se alguém seguisse por um deles, sempre mais adiante, mais longe, acreditais, anão, que esses caminhos se contradizem eternamente? Tudo que é reto mente, murmurou desdenhosamente o anão.
toda a verdade é curva, o próprio tempo é um círculo. Então aqui o anão ele começa a entender o eterno retorno com essas pistas do Zaratustra. Eles estão diante de um pórtico, né, de um portal chamado Instante, que é justamente o ponto de ligação entre as duas eternidades. Tudo que é reto mente, o tempo ele mesmo é um círculo. Mas esse é o eterno retorno cosmológico, que o anão não consegue suportar porque ele é um anão, ele não quer viver como um anão eternamente. Ele não afirma sua vida integralmente. Ó espírito da gravidade, falei irritado, não tornes tudo tão leve para ti, ou te deixo acocorado onde estás, perneta, e eu te trouxe bem alto. Olhe esse instante, continuei a falar. Desde esse portal uma longa rua eterna conduz para trás. Atrás de nós há uma eternidade. Tudo aquilo que pode andar, de todas as coisas, não tem de haver percorrido esta rua alguma vez? Tudo aquilo que pode ocorrer, de todas as coisas, não tem de haver ocorrido, sido feito, transcorrido alguma vez? E se tudo já estivesse aí, o que achas, anão, desse instante? Também esse portal não deve já ter estado aí? E todas as coisas não se acham tão firmemente atadas que esse instante carrega consigo todas as coisas por vir? Portanto, também a si mesmo? Pois o que pode andar de todas as coisas, também nessa longa rua para lá, tem de andar alguma vez. E essa lenta aranha que se arrasta à luz da lua, e essa luz mesma, e tu e eu junto ao portal, sussurrando um para o outro, sussurrando sobre coisas eternas, não temos de haver existido todos nós? E de retornar e andar nessa outra rua, lá, diante de nós, nessa longa e horripilante rua, não temos de retornar eternamente? Então, isso é uma passagem. E eu acho que eu não preciso ler a parte do pastor, porque é muito próximo do que eu comuniquei aqui, né? Senão vai ficar redundante, mas você, eu suponho que deva estar acompanhando esse curso com um exemplar, né? Então você pode ler o resto, né, desse importante capítulo, cujo conteúdo nós já trabalhamos aqui. Oferecer um curso sobre Assim Falou Zaratustra é para mim uma enorme felicidade de contagiar as pessoas com a filosofia que me tocou mais profundamente e o filósofo que eu venho estudando há mais tempo, desde quando eu era um calouro de comunicação social e tive um contato mais profundo com a filosofia ao ler o Zaratustra e fiquei perplexo com tudo aquilo e fui aos poucos até ingressar no mestrado, no doutorado, me aprofundando nesse filósofo, um filósofo muito fundamental para a mudança de pensamento da filosofia moderna para a filosofia contemporânea. E o Zaratustra é uma obra singular, é uma obra de filosofia, de literatura, é uma obra poética, é uma obra que é uma espécie de paródia dos evangelhos. O Nietzsche se referia a ele como um quinto evangelho também. Para mim, a filosofia do Nietzsche nos ensina a tornarmos quem nós realmente somos. E é claro que toda a sua crítica à tradição metafísica, à moral cristã, fazem parte desse processo, mas ele não é um filósofo que não quer que você pense que nem ele quer que você supere a si mesmo e viva uma vida de propósito, com os seus valores. Nesse curso, você vai, junto comigo, poder destrinchar item a item os capítulos mais importantes do Zaratustra, com a ajuda dos principais comentadores e outros filósofos, e entender um pouco do impacto e da relevância que o Nietzsche tem no pensamento filosófico contemporâneo. Eu te vejo lá.